Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aulinha de matemática. Eu sou a professora Viviane, professora de vocês aqui do Centro de Mídias. E hoje nós vamos para a nossa última aula da sequência 1, né, do volume 3. E para nos acompanhar, a professora Osmar. E aí, Osmar? Tudo bem, Vi? Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui para o 9º ano do ensino fundamental. Vou acompanhar o chat, as interações, aqueles comentários bacanas que vocês mandam. Já deixo o nosso boa tarde aqui em nome do professor Jailson, lá da PEI e na Jaci, lá em São Mateus. Abraço, Jailson. Obrigado a todos que nos acompanham. Vamos para a aula, né, Vi? Bora, tem muita coisa pra gente falar hoje, tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre as grandezas e hoje eu vou falar um pouquinho das grandezas inversamente proporcionais. Não tem muita coisa para acrescentar, a gente só tem que pensar, quando a grandeza é inversamente proporcional, a gente inverte a posição de uma das grandezas e aí faz a regra de 3 normalmente, tá certo? Hoje, olha aqui na telinha, nós vamos continuar resolvendo aí os problemas com variação de grandeza e a nossa segunda parte da primeira que foi ontem, tá certo? Continuamos ainda com a nossa habilidade, a nossa habilidade 0717 e a 0813. E aí, continuando ainda com os estudos de razão e proporção. Bom, eu queria só voltar na aula anterior, aquela aula da circunferência, só para a gente aparar algumas arestas aí. Uma aluninha me chamou e falou assim, professora, dá para você repetir esse exercício porque ficou meio confuso na aula. É verdade, né? Tirando o nosso nervosismo ontem, né? Todos os nossos desalinhamentos aqui, né? Com essa canetinha. Então, hoje eu vou fazer de novo para vocês esse problema, tá certo? Então, é assim, ó, olho na telinha. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 5 metros de raio. Se o terreno tivesse 15 metros de raio, quantas horas ele gastaria para limpar esse próprio terreno aí? E aí ele dá como que a gente calcula a área. O que a gente faz? A gente multiplica o π. Π é um número irracional, né? Deixa eu pegar a caneta certa aqui. O π é um número irracional, vale aproximadamente 3,14. Eu vou resolver esse exercício e eu vou considerar π igual a 3, tá? Só para facilitar o cálculo aqui e a gente vai usar um valor aproximado. E também eu vou cometer a ousadia de pôr uma tela em branco aqui. É a primeira vez, vamos ver se dá certo. Aí, então o que ele está falando? Ó, ele tem um raio de tamanho 5, vou colocar esse tamanho aqui. E aí ele fez um terreno aí circular aqui, tá certo? Então esta medida vale 5. O que ele fez? Ele gastou 3 horas para arrumar esse terreno aí. O que a gente quer saber? Se esse terreno, em vez de ter 5, ele tivesse 15, ó, eu vou aumentar aqui, mais 5, 10, né, até aqui, mais 5, 15. E aí esse terreno, então, foi ampliado aqui para esse tamanho, tá certo? Veja, a gente já aprendeu anteriormente que quando a gente aumenta o lado uma vez, né, ou seja, se a gente duplica ao lado de figuras planas, a área aumenta o dobro desse aumento. O mesmo acontece para a circunferência, só que quando a gente mexe no raio. Então aqui o raio está sendo aumentado em 3 vezes. Então a gente já tinha que desconfiar que o tamanho aí da área dessa circunferência ia aumentar 5 ao quadrado. Tá certo? Então, é justamente, 3 ao quadrado, desculpa. É justamente o que a professora Carla tá falando. Ela falou, Vivi, tem uma relação de potência aí, tá bom? E a Carla lá da Escola Portal da Jureia, lá em Peruíbe. Lugar feio, viu, Vivi? Já tive lá. É feio. Mas é isso. Valeu, Carla. Obrigado. Vamos. Então, é isso mesmo. Ó. Se a gente ampliar o raio em 3 vezes, a área vai ser 3 elevado ao quadrado. Vai ampliar 9 vezes. Então, o cara vai demorar 9 vezes mais tempo para terminar isso aí, porque são grandezas diretamente. Mas eu vou fazer por meio do cálculo da área, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a arinha pequena aqui dessa circunferência inicial aqui, tá bom? Quando o raio é 5. E a gente sabe para calcular, o que a gente faz? Multiplica o π vezes o rainho, aqui vou colocar pequenininho ao quadrado. E aí eu estou considerando aproximadamente que o π vale 3, só para facilitar aqui o nosso cálculo, tá? Então o π vale 3, o raio primeiro vale 5, 5 ao quadrado. Para resolver a gente já sabe que primeiro vem a potência, não é isso? Então vai ficar 3 vezes 25 e multiplicando isso, a gente vai ter uma área aproximada aí de 75, acho que metros quadrados aí. Bom, esta é a área do primeiro terreno que ele demorava 3 horas para fazer. Agora, se o terreno tivesse 15 metros quadrados, 15 metros de raio, ó, então a área segunda e a área grande vai ser π vezes
15 ao quadrado. E aí eu estou considerando o π aproximadamente 3. Então, 3 vezes 15 ao quadrado. 15 ao quadrado, fiz uma conta aqui, né, rapidinho antes de começar a aula, é 225. E aí, 3 vezes 225, a gente vai ter, deixa eu fazer a conta agora que eu esqueci, 675 aproximadamente de metros quadrados. Então, a pergunta é o seguinte, em 3 horas, ele fazia 75 metros quadrados. Eu quero saber quantas horas, ó, vou pôr um X aqui, quantas horas eu vou demorar para fazer 675 metros quadrados. E agora eu vou parar, porque daí é só fazer a regra de 3, tá certo? Então a aluninha queria saber de onde vieram esses números aí, pra gente fazer com mais calma, foi aí que a gente parou. Olha, quanto maior a área, mais tempo gasta para ele fazer o serviço aí. Então são diretamente proporcionais, basta multiplicar em cruz e tchau. Vivi, deixa eu fazer umas correções aqui, tá? Professor Carlos, lá da Jureia. E foi ironia, sim. A Jureia é um lugar lindo, lugar maravilhoso. Carlos, um abraço, me desculpe. A leitura aqui tá estranha, tá pequenininho, tá bom? Abraço, Carlos. Obrigado. E a Jureia é linda. Valeu, obrigado. Ah, sim, ele tava. Eu logo pensei, já vi que era ironia. Paulo Henrique falou: Osmar, é uma ironia. É ironia. A Serra da Jureia é um lugar maravilhoso lá em Peruíbe. É um espetáculo, sim. Bom, então agora vamos para o próximo, tá aí o nosso exercício da aula de ontem. E aí vocês calcularam e deu 27 horas. Lógico, 3 vezes 9, 27. Lembrando que aumentou 9 vezes aí o tamanho da área, tá certo? Então vamos para... antes de fazer o exercício de hoje, eu tenho aqui uma tarefinha para vocês, aluninhos. Semana que vem, nós não vamos ter aula na segunda, mas vamos ter na quarta, tá certo? Então, eu quero pedir para vocês providenciarem um negócio, ó, todo um aparato aqui tecnológico, tá certo? Osmar, segura pra mim, por gentileza. O que eu quero que vocês façam, tá certo? O meu tá grande, mas eu quero que vocês façam aí no seu... pega uma folha de caderno, pode ser uma cartolina, uma folha sulfite, o que for, tá bom? Vocês vão fazer um quadrado assim, ó, escolha um tamanho qualquer. Eu tô pedindo pra vocês fazerem assim, 10 centímetros, mais ou menos, tá? Mas pode ser um quadrado, tem que ser quadrado. Mesmo lado aqui, tá certo? Vocês vão fazer um quadradão, aí numa folha sulfite. Daí vocês vão medir um pedaço aqui qualquer. Por exemplo, se você tivesse medido 10, poderia medir aqui um pedaço de 3 centímetros. Não pode ser igual, não pode ser 5 de cada lado. Tem que ser diferente, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Passar uma linha aqui nessa medida, ó. Tá certo? E de maneira que... E dos dois lados, iguaizinhos. De maneira que vocês fiquem com esse desenho aqui, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Cortar. Então, o que vocês vão fazer, ó? Pega um quadradinho, marca uma medida aqui, assim, qualquer medida, marca essa mesma medida no outro lado. E aí você passa uma linha ligando aqui. No final desse PowerPoint, eu tenho uma explicação melhor de como que fica, tá bom? Aí vocês vão cortar nessas onde você marcou, tá certo? Osmar, mostra pra gente quantas peças você vai ter que ficar no final das contas. Olha ó. lá, uma... Essa é a peça grandona, maior. Peça maior. Tá. Quando você cortar, dá essa aqui. Vai ter que ficar com 4 peças, ó. Olha lá. Um quadrado maior. Isso. Ok. 2 retângulos. 2 retângulos. Retângulo 1. Isso, ó. 2 retângulos iguais. Retângulo 2. Isso. Opa, desculpa, entrei na frente. E um quadradinho. Mais um. E um quadradinho. Para quando você juntar as peças, você ter um quadrado maior. É a decomposição daquele grandão, né, Vivi? Exatamente. Então, por que nós vamos usar? Nós vamos começar a falar das equações de segundo grau e aí nós vamos precisar, então, dessas peças. Nós vamos tentar resolver a equação montando essas peças, tá bom? Então, já trago para nossa aula essas pecinhas. Outra coisa que eu quero falar também antes de continuar a nossa aula é que hoje é aniversário do nosso amigo Tony, do professor Tony. Tem parabéns aí pro Tony. Aê, parabéns pro Tony. Muitas alegrias para você, Tony. Que você tenha muito sucesso, muita coisa boa na sua vida, tá certo? Isso daí são os votos meus e do Osmar, né, Osmar? Sem dúvida. Muita coisa boa. E também tem um outro recado, Osmar, antes de começar a aula. Bora. Você, aluninho, que tá aí, você tem que acessar a sede no menu aluno e responder um questionário socioemocional. Ele vai ficar livre para você aí do dia 1 até o dia 22 de setembro. É só entrar na sede com o seu RA, acessar o menu aluno e responder esse questionário socioemocional aí, beleza?
Agora vamos para frente, Osmar? Bora, tocar o barco. Bora fazer a atividade então. Vamos ver então o que eu trouxe para vocês aqui, olho na telinha. Lá na página 67, nós vamos continuar resolvendo problemas de proporção. Então tá assim, ó. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias, olha a perguntinha, ó. Quantos dias ele construirá a mesma casa trabalhando 8 horas por dia? Então ele quer que você relacione dias com horas, tá certo? Então, provavelmente ele deu aí algumas informações. Montem aí a tabelinha, veja se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se for inversamente proporcional, inverte a posição de uma das grandezas antes de fazer a regra de 3. A gente volta. E ele está conosco de novo, professor Tony, hoje assíduo em todos os anos. Hoje ele está recebendo parabéns, né? Isso mesmo, Tony. Beijo para você. Valeu, Tony. Um abraço. Então vocês vão ter 2 minutos para trazer resposta aqui para o Osmarley para a gente. Já voltamos. Oi, Vivi, pedi desculpas de novo pro Carlos, meu, não me perdoe de ler o nome errado aqui, tá bom? Carlos, lá da Escola Portal da Juré. Carlos, um abraço, me perdoe mais uma vez. Professora Verlaine, tá? Lá da Escola do Programa de Ensino Integral Souza Leão. Professora Verlaine e os alunos dela, a resposta é 150, Vivi, parabéns pelas aulas. Aqui é a professora Silvia, né? Parece aquela repetição, né? Mas estão sempre os mesmos aqui. Que é ótimo. De alguma maneira é bom, né? A professora Silvia, tá lá da PEI, lá da Efigênia, lá de Bariri, a Luísa, o Lucas, a Pietra, sempre respondendo aqui com a gente. Se eu pudesse, dava um prêmio para vocês, mas eu não posso. São grandezas inversamente e x igual a 150. A professora Mônica, aqui lá da Escola João Evangelista Costa, lá da Sul 1, respondendo também. Professora Ivete, está lá com o Bruno Miguel, respondendo 150. Professora Cecília, 150 dias, tá lá com o pessoal da Escola Visconde de Toné, lá em Santo André, a Thaís trabalhando com ela. Enfim, a resposta é essa. Valeu, pessoal, obrigado, tá bom? E fiquem à vontade para mandar aí as respostas. Pessoal que não participa, né, de outras escolas, aí manda a resposta também, que a gente vai filtrando e lendo, tá bom? É sempre muito importante, tá bom? É isso. Isso mesmo. Obrigada, Osmar. Obrigada, professores, pela contribuição aí. Vamos olhar aqui para a telinha. Pessoal, ó, eu gostaria que você, aluninho, criasse esse hábito para você não errar, tá certo? Quando você ficar mais experiente, você faz mais rápido. Mas veja, primeira coisa, a gente monta a tabela com as grandezas que estão sendo relacionadas, tá certo? E depois você observa
se a proporção é direta ou inversa e depois aplica a regra de 3 se você não conseguir fazer logo de cabeça, tá bom? Olha como eu vou fazer aqui na lousa, ó. Eu vou separar horas e dias. Então, o problema diz, ó, trabalhando 10 horas, gasta-se 120 dias. Quantos dias? Lá embaixo de dias, você coloca a letra que você quer descobrir. Ele construirá a mesma casa trabalhando 8 horas. Daí eu penso, ó, é um pedreirinho que está trabalhando. Se ele trabalhar 10 horas todo dia, ele vai gastar 120 dias. Mas ele está ficando cansado de trabalhar 10 horas. Ele vai trabalhar menos tempo por dia. Então, se ele vai trabalhar menos hora, ele vai ter que aumentar o total de dias aí para fazer o mesmo trabalho. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Tá certo? Então, essas coisas são intuitivas, vão contar bem com a experiência de vocês aí. Vocês sempre têm que pensar, tá? E aí, olha, eu vou até representar por uma setinha, ó, diminuindo aqui as horas, eu vou aumentar os dias. E agora, o que eu faço para fazer a regra de 3? Tem várias maneiras, mas eu gosto de pensar assim, ó. Se é inversamente proporcional, eu inverto uma das grandezas. Pode ser tanto horas quanto dias. Eu vou inverter aqui a posição da horas e dias. Tá 10 e 8, eu vou colocar 8 e 10, tá certo? Inverti essa. E mantém aqui a relação de dias. E aí você faz a regra de 3. Então ficou assim, ó. 8 vezes x tem que ser igual a 10 vezes 120. E aí, ó, x vai ser igual a 1.200, né? 10 vezes 120 sobre 8. Como eu faço essa conta? Ó, abaixo os 2 zeros, 1 vezes 12, tá bom? E aí, realmente, isso vai dar 150 dias. E aí você testa, deu certo esse resultado? Tinha que dar mais dias? Sim, tinha que dar mais dias. Então, ok, né? Faz sentido. Faz sentido. Inclusive, a professora Edivânia, que está aqui com a Isabela e a Vitória, 150 dias, e elas são lá da Escola Maria José Antunes. Aí tem um Ferraz, que eu não sei se é o sobrenome da escola ou o município de Ferraz e Vasconcelos. Edivânia, pessoal, valeu, obrigado. Vamos continuar? Inclusive, a tarefa de ontem, que eu deixei no aplicativo de vocês, é uma dessa, fala sobre baldes. Alguns alunos estavam já fazendo. Então, o exercício era assim, 40 baldes de 5 litros para encher um tanque. Quantos baldes de 4 litros serão necessários para encher o mesmo tanque? Monte a tabelinha de baldes e litros, veja se é direta ou inversa. Se for direta, faz direto aí a regra de 3. Se for inversa, antes você inverte a posição aí de uma das grandezas, tá bom? Vamos para o próximo então? Bora. Olha lá, essa é a página 68, atividade 4. Uma ponte é feita em 120 dias por 16 trabalhadores. Se o número de trabalhadores fosse elevado para 24, quantos dias seriam necessários para a construção dessa mesma ponte? Veja, ele está relacionando trabalhadores com dias, tá certo? Então, monta aí trabalhadores embaixo de trabalhadores, dias embaixo de dias, verifique se é direta ou inversa e faça a regra de 3. Já voltamos, 2 minutinhos.
Retornamos aqui, Vivi, a escola da Edivânia, a escola Maria José Antunes Ferraz, lá em Taboão da Serra. Abraço, obrigado, Edivânia, valeu. Professora Bianca está com seus alunos do 9º ano, lá da escola Mário de Toledo Moraes, lá em Caieiras, respondendo x igual a 80, inversamente proporcional. E é isso aqui também, o Tony falando que depois dos valores sempre aparece o nome da grandeza, Vivi. Só para finalizar, professor João, lá da PEI Sofia Maria, os alunos lá do 9º A respondendo x é igual a 80. Valeu! Vamos ver então? Vamos aproveitar então a dica do Tony aí que está acompanhando a aula. Vamos pensar aqui, ó, 120 dias, então uma grandeza é dias, ó. Uma da grandeza é o total de dias, muito bem. Por 16 trabalhadores, olha a outra grandeza aqui, ó, dia trabalhadores, muito bom. Trabalhadores. Vou pôr assim abreviadinho para economizar tempo. Então olha lá, ó, em 120 dias, 16 trabalhadores fazem um serviço aí, faz a ponte. Agora, eu quero saber quantos dias, X, né, 24 trabalhadores levariam para concluir esse mesmo trabalho aí, essa mesma ponte. Aí eu penso, quanto mais gente trabalhando, menos dias, menos tempo. Então, de fato, é inversamente, ó. Então, vai aumentar o número de dias. Vou fazer aqui o contrário, né? Aumentando o número de trabalhadores, vai reduzir, essa setinha tá para baixo, o número de dias. Então, se é inversa, eu tenho que inverter um dos lados aí. Então, eu vou inverter o dia aqui, tá bom? Vou colocar o x em cima, o 120 embaixo, ó. E aí, mantém a outra parte, só pode inverter uma. E aí, fazemos a regra de 3, tá certo? Ó, 24 vezes x tem que ser igual a 16 vezes 120. E o x que está, o 24 que está multiplicando, eu vou passar dividindo aqui, ó. Fazendo essas contas todas aqui, 9 fora, põe para aqui, põe para ali, que eu não vou fazer agora, tá certo? Mas acho que vocês fizeram aí no caderninho. Isso vai dar, de fato, 80 dias, como vocês tinham previsto. Tem aplausos aí para os nossos aluninhos, produção? Tem aí, diretor? Aê, o pessoal tá bem acertando aí, tá afiadinho. Bom, e aí você testa, né? Se realmente reduziu aí o número de dias, tá certo? De fato, era 120, aumentou a quantidade de gente trabalhando, aumentou a mão de obra, reduz o tempo aí. Muito bom. E aí a gente vai fazer o último, eu vou só subir aqui para vocês uma resposta que eu coloquei bonitinho. Eu coloco essas tabelinhas para ficar bonitinho, mas vocês podem fazer do jeito que eu fiz ali, só ilustrando, né, quem é o dia, quem é o trabalhador, que dá certo também. E por último nós vamos fazer eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Tá assim, é um exercício que está na página 68. Esse é bem tranquilo, é muito fácil, ó. Na composição da água, que é H2O, ou seja, duas moléculas de oxigênio, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, veja, aqui é como se fosse um, tá bom? Há 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Em certa quantidade de água, há 3.800 átomos de hidrogênio. Então, o número de átomos de oxigênio dessa quantidade de água será... Então, eu quero que você relacione a quantidade de átomos de hidrogênio com a quantidade de oxigênio, tá certo? Então, olha, eu vou fazer a tabelinha aqui. Hidrogênio, oxigênio. Então, eu tenho 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Ele quer saber, ó, em certa quantidade de água, há 280 átomos de hidrogênio. Então, olha aqui, ó, 3.800 no hidrogênio, embaixo do H. Então, o número de átomos do oxigênio, vou chamar aqui de X, poderia ser outra letra, será de quanto? E aí, de novo, a gente pensa, é direta ou é inversa? Quanto mais oxigênio, quanto mais hidrogênio, mais oxigênio, porque a molécula é a mesma, né? Elas vêm grudadinhas. Então, cada 2H tem 1 O. Então, é diretamente proporcional. Poderia ter feito também aí por razão, mas a gente vai fazer a regra de 3 aqui, beleza? Então, como é direta, basta multiplicar em cruz, sem precisar aí fazer nenhuma inversão. Multiplicando em cruz aqui, ó, 2 vezes x é igual a 1 vezes 3.800. E o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo aí, né? Então, vai ficar a metade disso daí, que vai dar 1.900, eu acho. Acho que é isso. 1.900 moléculas de oxigênio.
Eu tentei fazer esse para vocês porque é o seguinte, daria para fazer de cabeça, né? O número de oxigênio é sempre o dobro do hidrogênio. Então, se tem 3.800 de hidrogênio, a metade seria do oxigênio, sem precisar fazer nenhum cálculo. Então, as proporcionalidades, elas são assim. Às vezes a gente consegue fazer intuitivamente, não precisa fazer regra, tá bom? Bom, por hoje é só. Voltem na quarta-feira, não percam as nossas aulas, nós vamos começar a falar das equações de segundo grau finalmente. Muito obrigada, pessoal. Osmar. Valeu, Vivi, valeu a todos, muito obrigado. Professora Mônica, segunda-feira não tem aula, tá bom? Valeu, Vivi, abraço, tchau.